Amém. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Enquanto as crianças estão se deslocando lá para a sala, abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 22. Abra a sua Bíblia, o seu iPad aí, seu iPhone, na palavra do Senhor. Capítulo 22 de Mateus, nós vamos ler a partir do versículo 36 ao 40. Às vezes eu fico assim pensando, puxa vida, mas será que a gente não vai estar sendo repetitivo, Senhor? Esse é um texto tão conhecido, acho que todos os pastores aqui já falaram sobre esse texto, e eu também. Mas o que a gente pode fazer? A gente ora e fala, Deus, o que a gente vai compartilhar, o que o Senhor gostaria de compartilhar? E na pregação do pastor Cleverson, domingo passado, quando ele abordou aquele primeiro ponto sobre o amor, né, o fluir do Espírito, aquilo ficou batendo no meu coração, aí tinham outras coisas que eu vinha meditando, e aí eu acabei refletindo e preparando alguma coisa para compartilhar com os irmãos, e aí esse texto veio ao meu coração. Então é um texto bem conhecido, diz o seguinte: Jesus está numa conversa ali, chega algumas pessoas próximas dele, ele estava numa conversa com os saduceus, chegam alguns fariseus próximos dele, queriam fazer uma pegadinha com ele, e a pegadinha era tentar descobrir qual que era o mandamento principal, para ver se Jesus ia falar o correto ou não, o que Jesus ia falar, porque eles queriam maldosamente prejudicar o Senhor. E aí então no versículo 36, diz o seguinte: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Preste atenção nisso. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam, obrigado, Núbio, se baseiam nesses dois mandamentos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos ouvir, Deus, a Tua voz e queremos refletir na Tua palavra, queremos aprender contigo e queremos dizer ao Senhor nessa noite que nós, de fato, em verdade, não temos nada além do Senhor. Porque, Deus, tudo o que nós temos vem de Ti, e tudo o que nós temos além do Senhor não vai conosco para a eternidade, quando nós estaremos desfrutando, ó Deus, completamente da Tua presença, Te vendo face a face, vivendo com o Senhor para sempre. Por isso, Senhor, nessa noite, eu quero dizer isso, que nós não temos nada além do Senhor. Tudo que nós temos são coisas que nos rodeiam e que deveriam nos servir, mas a única coisa que de fato nós temos, se é que nós temos o Senhor, é o Teu próprio Espírito, é a Tua própria vida. Por isso, nessa noite, ó Deus, venha falar conosco e venha aprofundar um pouco mais a nossa vida e o nosso relacionamento contigo. Espírito Santo, faça aquilo que nós não podemos fazer, abra o nosso entendimento, traga revelação ao nosso coração, permita que essa palavra penetre de maneira bem profunda, alimenta-nos nessa noite, nutre as nossas vidas, restaura-nos nessa noite, fala conosco, dá direção. Deus, faz o que está no teu coração através do teu Espírito, em nome de Jesus, porque nós queremos o Senhor e declaramos a nossa dependência ao Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha célula essa semana, o Luciano chegou para mim, quando o pastor Cleverson pregou sobre a mensagem na semana passada, e ele, num determinado momento, me deu uma direta e falou assim: sem rodeios, o que é esse rios
esses rios de Deus fluindo, que é o Espírito Santo. O pastor Cleves falou claramente, o texto falava disso. Mas o que é esse Espírito Santo fluindo, esse rio fluindo na nossa vida? Sem rodeios, o que é isso? O que significa isso? Lógico, a gente não tem tudo na ponta da língua, a resposta. Mas aí na hora me veio esse texto. E eu falei para ele assim, Lu, para mim a verdade da presença de Deus, a verdade da manifestação do Espírito, mais profunda, mais importante, e a que pode trazer melhor evidência de que Ele de fato está na nossa vida, eu falei para ele, não com todas essas palavras, mas falei para ele, é a manifestação do amor que eu tenho para com Deus, e na mesma proporção o amor que eu reparto com as pessoas que são semelhantes a mim. Deixa eu repetir, a mais importante, a primeira e a maior evidência de que o Espírito Santo flui como um rio caudaloso, vivo, nas nossas vidas, é a manifestação do amor a Deus e ao próximo. Jesus, quando falou esse texto, ele disse que todos os mandamentos, respondendo a questionamento do fariseu, e todas as exigências que estavam nos escritos dos profetas no Antigo Testamento, porque não tinha um Novo Testamento até então, elas nasciam dessas duas leis e se cumpriam quando as pessoas obedeciam essas duas leis. De modo que cumprir muita coisa da tradição judaica na época, ou muitos dos mandamentos do Antigo Testamento, mas não ter dentro de si o verdadeiro amor, não projetar esse amor a Deus e na mesma proporção às pessoas, se nós não fizermos isso, não adiantaria nada. Então, Jesus dá uma sintetizada. Agora, se nós amarmos a Deus, Jesus diz isso aqui também, nós vamos descobrir, também amando ao próximo, que a gente está cumprindo tudo. Eu acho muito interessante essa passagem porque, tipo assim, descomplica a vida cristã. A vida cristã não é um troço pesado, não é um fardo. Tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Não. Para quem ama Deus de verdade, quem se propõe a amar o próximo, a vida cristã se resume a isso. Em contrapartida, o apóstolo Paulo, no famoso livro de Coríntios, na carta dele, na primeira carta, no capítulo 13, diz que se a gente falar com eloquência, se a gente tiver um bom discurso, se a gente pregar o evangelho com poder, se a gente tiver uma fé daquela sobrenatural, miraculosa, que faz coisas, que deixam as pessoas de cabelo em pé, para os que têm cabelo, se a gente repartir todos os recursos que a gente tem, todos eles, não só os materiais, com as pessoas que necessitam, que a gente gosta de classificar como pobre, ou mesmo se a gente for capaz até, tiver uma ousadia tamanha de dar a nossa vida por alguém, se jogar na frente de uma situação para salvar alguém, se a gente fizer isso aí, e não tiver dentro do nosso coração, e Deus sabe, o amor verdadeiro por Deus, e o amor ao semelhante, Paulo diz que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Diz mais, diz que então, a partir disso, desse entendimento, não importa o que eu sei, o que eu digo, o que eu declaro, não importa o que eu faço, porque se eu não tenho o entendimento do amor, a vivência com amor, eu sou uma pessoa falida, eu sou uma pessoa oca, eu sou uma pessoa sem essência. É por isso que Jesus diz, e a gente já compartilhou sobre isso, que muita gente na volta dele vai ser surpreendida porque vai querer se achegar ao céu, fazendo uma autodeclaração daquilo que fez, realizou, sabia,
proclamou e papapá. E Jesus fala, não conheço vocês. Porque essas pessoas não amavam ao Senhor e as pessoas como deveria ser amado. Portanto, amar, deixa aqui Jesus claro o seguinte, é a razão da própria vida. Amar é viver do jeito que Deus vive, é ter a motivação de Deus para fazer qualquer coisa, porque senão Jesus não teria vindo. Ele veio sim, porque Deus amou o mundo. Então, eu queria que você lembrasse, o que aconteceu na sua vida antes de Jesus, depois de Jesus? Porque se nada aconteceu, preste atenção, se nada aconteceu depois que Jesus entrou na sua vida, eu posso dizer para você o seguinte, você está precisando reencontrá-lo, no mínimo reencontrá-lo, ou talvez até ter de fato um encontro mais profundo com Ele. Eu sei que muitas coisas aconteceram. Na minha vida mesmo, pensando no amor de Deus, eu comecei a notar, eu vi assim, o quanto Deus trouxe um preenchimento para aquela sensação de vazio, de ser inadequado para a vida, de ser alguém que não tinha propósito. Quando Jesus entrou na minha vida, nunca mais eu procurei outra coisa, nunca mais eu tentei me encontrar com Deus de uma forma diferente, a não ser por intermédio de Jesus, porque Ele me preencheu, Ele me libertou. Eu fico lembrando, Ele trouxe cura a algumas feridas do meu coração. Ele me protegeu ao longo dessa caminhada e vem me protegendo. Eu posso olhar para Jesus e posso ver que a mão de Jesus está sobre a minha vida, assim como está sobre a sua vida também. Eu sei que o Senhor tem guardado a minha vida, todo dia eu sei que Ele tem guardado. Eu sei que o Senhor me salvou, porque senão eu estava fadado a ir ao inferno. A melhor das atitudes que eu já tive na minha vida estava manchada pelo pecado. Então Ele me salvou de mim mesmo, do meu próprio pecado. Ele tem me sustentado cada dia, assim como tem sustentado os irmãos. O Senhor tem olhado para a minha vida, eu sei que Ele olha para mim, e eu sei que Ele está olhando para a vida dos irmãos. E é por conta de todas essas coisas que eu posso chamar esse Deus de Abba Pai. O que significa Abba Pai? Irmãos, o que significa Abba Pai? Paizinho. Paizinho. Papai. Quanto amor o Senhor tem derramado no meu coração. Como é bom, irmão, sentir o amor de Deus. Quando você é amado por Deus, sente o amor de Deus e deixa esse amor fluir, você não precisa buscar mais nada para ocupar esse espaço. Você está preenchido, aí é só uma questão de continuar crescendo. E a Bíblia diz que todas as pessoas que se encontraram com Deus verdadeiramente, não com uma religião, não com um aspecto de Deus, eu me encontrei com Jesus como a luz, encontrei com Jesus como a porta. Não, você se encontra com Jesus com tudo que Ele é. Quem se encontrou com Jesus vai conhecendo cada uma dessas características dele. E todos que se encontraram com Ele, a Bíblia diz que na vida dessas pessoas o amor foi depositado pelo Espírito Santo. Eu queria que você repetisse para você mesmo assim, diga assim: eu sei que eu sou um filho amado. Eu sei que eu posso me assentar à mesa do Pai. E o meu Pai vai me nutrir, vai me fortalecer. Eu sei que na mesa do meu Pai há um lugar preparado para mim. O meu nome está escrito na mesa. E eu posso me assentar com meu Pai. Ora, gente, se você ter consciência disso, que o Pai está todo dia dizendo assim: filho, se assenta comigo. Eu tenho coisas para te compartilhar.
Onde mais você vai se encontrar? É na mesa do Pai, irmãos. Saindo da mesa do Pai, é na mesa com os irmãos, é na mesa com as pessoas que a gente se encontra com o amor de Deus e vê o amor de Deus fluindo. Agora é difícil porque muitas vezes a gente fala isso, a gente sabe disso, a gente repete isso, a gente ouve isso, mas a gente tem dificuldade de amar. Por que que a gente não ama? Se Deus colocou, Deus é verdadeiro, a Bíblia diz que o amor dele está no meu coração, eu não tenho que sentir nada na minha emoção, é bom sentir, eu gosto de sentir, mas é muito bom saber que eu sou amado, e esse amor está em mim. Então se esse amor está em mim, por que que eu não compartilho muitas vezes? Por que que eu não amo, não reparto isso com as pessoas de uma forma comprometida? Porque eu mesmo sou um empecilho para isso. Eu crio dificuldades para isso. Eu sou a minha própria barreira, o meu próprio obstáculo, o meu próprio inimigo. Eu crio o maior impedimento para que o amor de Jesus flua na minha vida. E sabe por que eu crio isso? Sabe por que eu ajo assim muitas vezes? É uma resposta simples, desculpe, eu sou simples em analisar certas coisas, é porque eu sou egoísta. É porque eu não entendo o que Jesus disse. Jesus disse que eu tenho que amar a Ele e amar as pessoas como Ele me ama, como Ele ama as pessoas. Mas eu fico preso ao amar ao próximo como a mim mesmo. Eu quero só o como a mim mesmo. O amar a Deus e ao próximo eu deixo para lá. Então eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Eu não quero dar o meu amor, eu quero receber para depois fazer alguma coisa. Eu sou vaidoso. E na minha vaidade, eu quero olhar para mim mesmo, para o meu próprio umbigo, para a minha própria aparência, para as minhas próprias necessidades. E desse jeito eu desobedeço aquilo que Jesus chama de a essência da vida. Eu descuido com aquilo que dá mais sentido à minha vida, que é amar ao Senhor e as pessoas. E é exatamente isso que Jesus diz em Mateus. Porque aqueles camaradas eram cheios de religião, cheios de fazer coisinha engraçada, que o povo achava bacana, que o povo admirava. Eles eram cheios de tradições, cheios de protocolos, cheios de coisas assim. Eles eram detalhistas em coisas assim. Por exemplo, assim, até mesmo nessa questão do dízimo, se você ler um pouquinho antes, Jesus está falando, vocês querem dar dízimo do cominho, querem dar dízimo da hortelã, vocês anotam tudo direitinho, mas vocês não amam ao Pai de verdade, nem a mim. E por isso que Jesus diz aquela resposta para eles. Gente, nós estamos vivendo num tempo onde esse problema de amar a si mesmo, ou de ser amante de si mesmo, é generalizado. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas nos Estados Unidos, os americanos são campeões em detectar, em diagnosticar, em classificar problemas, mas há um grupo de psicólogos que descobriu, que está estudando e que está vendo que isso é uma realidade. Eu não sei de quanto tempo eles estão fazendo esse estudo, de quanto tempo eles já estão tratando esse problema, mas eles dizem que há um problema generalizado na sociedade que está se tornando alarmante, cresce a cada dia, que é um problema que eles chamam de transtorno obsessivo narcisista. Olha aí que nome bonito. Olha só. Repete comigo, é difícil. Transtorno obsessivo narcisista. Sabe como é que a Bíblia chama isso, irmãos? Orgulho, vaidade, egoísmo. Se preocupar mais do que se deve com a gente mesmo. Ser amante de si mesmo, acreditar e lutar por um amor próprio que é falso. E isso é sério. Se você observar nos programas de televisão, mas em volta de você, na sua própria vida, eu na minha vida também, você pode perceber que há um perfil de gente na sociedade que está
se levantando cada vez mais. São pessoas que estão excessivamente preocupadas com uma questão chamada autoimportância. Sabe o que é isso? São pessoas que esperam ser reconhecidas como superiores aos outros, sem que elas mesmas sejam merecedores dessa atenção e dessa importância. Não fazem nada. Aliás, fazem com intenções de usar aquilo como uma plataforma para alguma coisa. Fazem por um interesse. E querem se projetar como pessoas importantes. Mas não fazem como deve ser feito. São pessoas que são preocupadas com a fantasia do sucesso, do poder, do glamour, do brilho. É gente que quer saber de ser só bonito, de aparecer na foto. Gente que busca um tipo de amor ideal que não existe. É gente que se acha especial. E que, por ser especial, acha que alguém que pode compreender ela é alguém também que tenha um QI elevado, que ele é de uma outra categoria. São pessoas que precisam de admiração excessiva. Toda hora tem que ter alguém do lado, dizendo alguma coisa. São pessoas que têm expectativas além do razoável, de receber um tratamento diferenciado, ou acham que aquilo que elas esperam tem que ser suprido por todo mundo. Essas pessoas, amantes de si mesmas, que negam o amor a Deus e ao próximo, elas são pessoas que manipulam os outros porque elas querem que os objetivos delas sejam cumpridos. Elas não estão preocupadas com Deus nem com o próximo. Elas são preocupadas consigo mesmas. Elas não demonstram empatia. E quando são simpáticas, é muitas vezes falso. Elas não estão preocupadas em reconhecer o que o outro está sentindo, o que o outro está precisando. Muitas vezes elas invejam os demais e até acreditam que muitas pessoas as invejam, porque elas se acham importantes. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de uma pessoa que está crescendo na arrogância, que está se envaidecendo, cheia de si mesma, do tipo de pessoa que a gente poderia dizer assim, aquela pessoa do estou me achando, sou eu mesmo. Nós precisamos ver isso, ter misericórdia e ajudar alguém que está vivendo desse jeito. E nós precisamos cuidar para não viver dessa forma, não entrar nessa forma, porque isso é péssimo, isso faz mal. Isso, como eu falei, vai fazer com que a pessoa perca o sentido da vida dela. Agora, será que existe uma causa? Por que está acontecendo isso? Por que as pessoas na sociedade, e é fato, os reality shows que a gente vê aí, que está caindo em alguns lugares, já não existe mais, no Brasil ainda tem, não sei em que edição, vários, mais do que um, eles são assim, o exemplo vivo disso que eu estou falando. É o quadro, é o teatro disso que eu falei, desse tipo de gente. Eu não estou culpando a pessoa, eu estou falando assim, o quadro fala disso. Mas o que leva as pessoas a buscarem esse estilo de vida? O que provoca nas pessoas essa crise, esse engano de se achar o máximo? Está no seu boletim aí algumas anotações. A primeira coisa, que é a razão, na verdade, não desse problema, mas de todos os problemas, é a falta de relacionamento com Deus, é a falta de Deus na vida. Não é a falta de religião, não é a falta de educação, não é a falta de uma filosofia de vida, é a falta de Deus. E Deus mesmo diz que quando o ser humano se afasta dele, quando a gente sai da presença dele, ou vive longe dele, nem sequer entra, porque a gente tem barreira com Deus, que a gente confunde Deus com coisas, com gente, com movimentos. Deus mesmo diz o seguinte, que a pessoa que faz essa opção de vida, ela vai se destruir. Ela vai se destruir. As pessoas
que se afastam de mim, que não querem saber de mim, vão ser destruídas. Não são palavras minhas, são palavras de Deus, ditas por Deus, registradas pelo profeta Oséias, no capítulo 4. Outra coisa que pode provocar esse estilo de vida de sou a última Coca-Cola do deserto, né? Sou o máximo. Sabe o que é? É a educação dos pais. Ou a falha na educação que os pais dão aos filhos. Muitas vezes os próprios pais não querem relacionamento com Deus. E aí, insuflam, inspiram os filhos, jogam os filhos para esse estilo de vida. E aí acham bonito. Na verdade, às vezes a gente tem que olhar e falar que aquilo que muita gente acha maravilhoso, esplendoroso, uma coisa assim, maravilhosa, aquilo na verdade é um papel de parede. Porque dentro das pessoas, às vezes, existe um vazio, uma tristeza. E aquilo ali é uma personagem que a gente está vendo. E a gente tem que cuidar com a educação dos nossos filhos. Não achar engraçado ou legal certas coisas que chamam a atenção deles. Até assim, respeitar, entender, mas mostrar o outro lado. Quando a gente não mostra o outro lado e acha tudo lindo e maravilhoso, a gente se cala, se omite. E parece que o inimigo usa essas situações, e usa mesmo, usa muito fortemente, e vai gerando aquele estilo de vida do estou me achando. Pais que não ensinam, não corrigem, não são autoridade para os filhos, pelo contrário, exercem manipulação sobre os filhos, exercem apenas poder sobre eles, criando algum tipo de ameaça, e não autoridade, que é alguma coisa que o filho faz porque reconhece que aquilo é verdadeiro no pai ou na mãe. Pais que, porque não conhecem Deus, não oram pelos seus filhos, não amam os seus filhos como Deus espera que eles sejam amados. Pais que tratam seus filhos como se fossem príncipes, reis. Se você tratar o seu filho como rei, é meu reizinho, olha o reizinho do papai. Olha, a rainha do papai, coisa linda. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai adquirir um coração de servo. Ele não vai adquirir um coração preocupado com os outros. Irmão, príncipe só tem um. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Rei só tem um. Chama-se o Rei Jesus, que é eterno. Os reis da terra, os príncipes e princesas da terra, diante de Deus, de fato, desculpa, eu estou sendo sincero, são iguais a mim e a você. Mais valor tem você ser filho de Deus do que você ocupar qualquer cargo em qualquer nação do mundo. Porque a Bíblia diz que os reis da terra vão se prostrar diante de Jesus Cristo. E diante de Jesus Cristo, eu e você, se é que a gente entende o que é a vida cristã, uma vida de amor a Deus e às pessoas, nós temos a oportunidade de nos prostrar sempre. Há uns que se prostram por amor, e há outros que vão se prostrar porque não tem outra coisa a fazer quando Jesus se manifestar. Vão ter que se prostrar. Então, minha filha não é princesa. Minha filha tem que aprender que ela é filha de Deus, serva de Jesus Cristo, discípula de Jesus, e que o príncipe dela, o rei dela, do seu filho, é Jesus Cristo. E ele não fazia questão de ocupar os espaços que nessa sociedade dos nossos dias as pessoas querem ocupar. Dão a vida, o coração e a alma para o diabo, para serem o que Deus nunca escolheu que elas fossem. Falha na educação dos pais, cultura de celebridade, mídia idiota,
que não mostra o que as pessoas deveriam aprender e ouvir. Mostra só o que as pessoas não precisam para a vida. Mostram muito mais o que as pessoas não precisam para viver. Nós precisamos ocupar esses lugares. Antigamente, para alguém bater uma foto, tinha que chamar um fotógrafo. Pegava aquela foto, aquele filme de 36, 24, 12, alguns lembram, rolinho, mandava para a revelação. Demorava uns dias, chegava, e aí você mostrava, olha gente, que massa, que lindo. Hoje, isso tornou uma coisa tão barata. Eu não acho ruim que é fácil tirar foto. Eu não acho ruim que é bom ter um bom celular que faz uma boa foto. Eu acho legal. Eu não gosto de ficar tirando foto. Meu celular é bem básico. Eu acho legal. O problema é que as pessoas praticamente só usam para isso. E aí vira moda. A mídia, o que a mídia divulga? Como é que é? Gente, os mais jovens, como é que chama aquele tipo de retrato que você faz assim? Selfie. Gente, quando alguém falava, Zé, vamos tirar uma foto. Eu, não gosto de foto de caminho, né? Não. Ai, não, tá bom, tira essa. E aquela? Fiquei mais gordinho, mais magrinho, mais careca. Brilhou demais. Faz assim, passa um pó. Hoje não. Hoje a coisa é cultural. Você faz assim, ó. Cara, você faz caras e bocas. Você tira milhares de fotos. Você pode estar se sentindo um trapo por dentro. Você pode estar muito mal. Você pode estar com vergonha. Você pode estar carregando uma culpa enorme. Você pode estar amarrado a um pecado. Você pode estar com a tua família desestruturada, teus relações quebradas. Mas isso se tornou uma coisa secundária. Porque você pega uma foto e faz uma cara e publica e todo mundo acha que você é aquela pessoa. O culpado não é quem inventou. Desculpa dizer, culpados somos nós, se entrarmos nisso. Não estou falando contra o selfie. É legal o selfie. Faz uma foto, manda para um amigo. Gente, tem gente que fica tirando selfie. Desculpe, eu estou falando em nome de Jesus para você. Põe amor nas minhas palavras. Eu não estou julgando você. Mas tem gente que gasta tanto tempo fazendo isso. Faz uma coisa assim que seja mais relevante para a sua vida. Que vai ser melhor para outras pessoas. Que vai trazer alguma coisa gostosa para o coração de Deus. Não gaste o seu dedo só batendo foto sua. Há muitas coisas no mundo que precisam ser registradas. O que está acontecendo? Por que a gente só olha para a gente? Por que a gente não é sensível? Por que você não se torna um fotógrafo dos flagelos, das mazelas, das desgraças, dos problemas e publica isso? Que pelo menos alguém na cidade pode falar, vamos fazer alguma coisa para esse povo. Nem que seja por um bicho. Mostra o descaso. Tira a câmera de cima de você. Fotografa a criação. Olha para o pôr do sol. Lembra que o teu Criador diz assim, uma noite faz declaração, a outra noite. Os céus manifestam a glória de Deus. Se a gente cair nessa, nós vamos nos destruir. E não podemos dizer que não sabíamos. Porque a palavra de Deus no livro de sabedoria, Provérbios, diz no capítulo 16, versículo 18, o orgulho, preste atenção nisso, se achar o máximo, se colocar em primeiro, leva a pessoa à destruição. E a vaidade, que significa ser vazio, ser oco, ser fútil, faz a pessoa cair na desgraça. Irmãos, presta atenção. O orgulho leva a pessoa à destruição.
E a vaidade faz a gente cair na desgraça. Essa é uma consequência inevitável de quem escolhe ser amante de si mesmo e fazer parte desse movimento que o mundo está propagando. Deus está nos alertando para que a gente não incorra nesse problema, para que a gente não se distraia com isso. Ser amante de si mesmo é errado, é pecado. Quando Lúcifer trocou o esplendor da glória de Deus, a imagem do Deus perfeito, pela dele, ele caiu. O princípio da queda de Satanás, de Lúcifer, foi o orgulho, foi a vaidade. Eu serei como ele, eu serei acima dele. Esse é um princípio. Se eu me colocar acima de Deus e dos outros, eu estou cavando a minha destruição e a minha própria desgraça. Deus ainda deseja que sejamos conhecidos pelo seu imenso amor. Esta é a maior necessidade das pessoas. É a maior carência do mundo. Falta esse verdadeiro amor e falta, aliás, e sobra vaidade, sobra orgulho, sobra automassageamento, sobra. Sabe por que o mundo está desequilibrado em todos os aspectos? Porque as pessoas não amam como Deus e não amam as pessoas como elas deveriam ser amadas. Elas tiram daqui, roubam de lá, põem acolá, jogam para não sei aonde. E os menos favorecidos, menos esclarecidos e os mais manipulados ou manipuláveis acabam sofrendo. Falta amor verdadeiro e sobra manipulação, vaidade exacerbada, orgulho e egoísmo. O que a gente pode fazer? Algumas coisas. Primeiro, admitir se esse problema ou esse estilo de vida tem a ver comigo e com você. Deus, há algo na minha vida, ou eu estou em algum momento vivendo desse jeito. Admitir, olhar para dentro de mim, ver qual é a minha preocupação. Se eu estou preocupado de fato com o pecado ou se eu estou preocupado apenas com a minha aparência. Se eu estou preocupado com o que Deus diz, ou se eu estou preocupado com o que os outros pensam, com o que a mídia, as pessoas de opinião, aí, formadores de opiniões, estão dizendo. Eu tenho que ver se esse problema de estou me achando, ou de falso amor próprio, está na minha vida. Se eu estou dando mais atenção, preste bem, observe o que eu vou dizer, se eu estou dando mais atenção ao que é ligado ao meu corpo, ou se eu estou dando mais atenção à minha alma e ao meu espírito. Se eu estou mais preocupado com o que é estético, ou com o que é ético. Será que eu estou mais preocupado com a minha performance, com o meu desempenho, ou eu estou mais preocupado com o meu caráter? Se está havendo esse tipo de situação, provavelmente eu estou desfocado em relação a amar a Deus e as pessoas. E já estou vivendo um estilo de vida de falso amor próprio. Deixa eu explicar uma coisa, eu quero deixar bem claro. Eu sou a favor de que nós cuidemos do nosso corpo, nos alimentemos bem, durmamos bem, nos pareçamos bem, sejamos cheirosos, bem vestidos. Eu sou a favor de tudo isso, mas isso sem a preocupação com a beleza interior
com o coração, não leva a nada. Ficar bonito por fora, fazer uma cirurgia plástica e feio por dentro, não resolve nada. Não vai satisfazer o problema. Pode-se fazer, deve-se, é critério da pessoa. Se você pode, precisa, gosta, faça. Deus não é contra isso. Deus não é contra ser bonito e estar bonito, se cuidar. Deus é contra quem faz isso e despreza a Ele e o próximo. E outra coisa, Provérbios diz que os encantos de uma pessoa pode ser apenas uma ilusão. E a beleza certamente não vai durar para sempre. Porque a verdadeira beleza e a verdadeira honra de alguém é fruto da obediência a Deus. E se a gente quiser ir contra isso, a gente vai virar um monstro. Eu e o Clevson e o Jimmy íamos várias vezes para São Paulo. Nunca me esqueço aquela senhora, Clevson, que a gente viu no aeroporto. A mulher, ela tinha tanta plástica, que ela parecia aquela estudante da escolinha do professor Raimundo. Sabe, uma senhorinha. Era tão esticada, e ela estava com um vestido amarelo, assim, parecia um ovinho, uma geminha, né? E pequenininha, baixinha, assim, ela, boa tarde, levantava a mão, o pé subia, né? Ia sentar, dava uma risada, a orelha mexia. Desculpa, assim, uma coisa, pode ser que ela estava bem, não sei, mas assim, era uma coisa assim, gritante, fora da casinha. Sabe o que é isso? É não entender sobre o amor de Deus, o amor às pessoas, nem ter amor por si próprio. É um exagero. É o que fez Michael Jackson viver dia após dia, tomando medicamentos, malhando. Você sabia disso, que ele tomava tantos medicamentos assim para viver o mais jovem possível, o mais branco possível, o mais perfeito. Ele buscava uma perfeição numa coisa que não existe. E tinha que tomar remédio para dormir de tanta coisa que ele fazia, para se parecer uma coisa e alguém que ele não era. Em outras palavras, tudo pode estar perfeito por fora, mas o coração, se não estiver bem, essa pessoa vai ser infeliz e vai se sentir horrível por dentro. Uma coisa que se pode fazer também, e eu, além de admitir, confessar isso e falar, Senhor, muda a minha vida, é orar. Orar, orar. Senhor, eu tenho muitas dessas coisas na minha vida mesmo. Eu estou muito preocupado comigo mesmo, Senhor. Mas eu preciso que o Teu amor modele, transforme a minha vida com salvação. Eu preciso que o Teu amor faça isso conforme o Senhor prometeu que o Senhor faria. Mudar a minha vida, transformar a minha vida, fazer com que eu fosse parecido com Jesus. Ore. Outra coisa, volte a valorizar o que de fato tem valor. Jesus em Mateus 22, 36 a 40, que a gente leu, lá na frente Jesus fala o seguinte: vocês precisam é valorizar a justiça, a compaixão e o compromisso. Porque ter boas atitudes é importante sim, mas aquilo que é essencial, que é amar a Deus e o próximo, que é ser justo, que é ter compaixão e que é ter compromisso com as pessoas, isso é indispensável. E uma quarta coisa, nós estamos terminando. Além de você admitir e confessar se é uma situação que você está vivendo, se você já está enredado nesse estilo de vida, além de você orar, além de você buscar valorizar o que realmente tem valor, é importante que você faça uma revisão na sua agenda. Isso é uma coisa muito prática. Eu deixei até no boletim como uma aplicação no final para os irmãos fazerem, avaliarem, pensarem, compartilharem na célula com o seu discipulador, com o seu líder, com alguém que você tem essa confiança. Veja na sua agenda quanto tempo você gasta com você mesmo. Faça uma planilha. É um exercício. Coloca lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou de domingo a sábado, do horário que você levanta, 6, 7, ao horário que normalmente você vai dormir, 10, meia-noite, segunda, sexta, e coloca lá a sua agenda.
E observa a sua agenda. Veja se não há um excesso do tipo mais ou menos assim. Eu vou na academia, vou no cabeleireiro, eu vou não sei aonde, eu vou isso, eu vou aquilo outro, Olha bem e vê se existe na sua agenda, na semana, assim, algum horário em que você vai não fazer alguma coisa para você mesmo, mas que você vai fazer alguma coisa para alguém, por amor a Deus. Mas não vale você colocar aí, eu pego meu filho na escola, eu pego meu filho no... Porque isso, se você não fizer, né, ou tiver um transporte para que alguém faça isso, olhe na sua agenda. Existe na sua agenda algum compromisso semanal, quinzenal com alguém? Você sim, tem alguém que preocupa o seu coração? Por quem você perde às vezes o sono, ou Deus fala com você enquanto você dorme, ou você até pensa nessa pessoa acordada, que te preocupa? Como está a sua agenda? Abra a sua agenda. Faça esse exercício. Se você não achar nenhum compromisso com alguém específico para você falar desse amor de Jesus, compartilhar, andar junto e tudo mais, ore e peça que Deus te dê essa oportunidade. Porque dessa forma o reino vai crescer e a igreja vai ser edificada. E você não vai ser destruído e não vai cair na desgraça. Não sou eu que digo isso. Se a gente agir assim, estou terminando, a gente vai ter paz, porque a gente vai estar fazendo o que Deus espera da gente, e quando a gente tem uma missão cumprida, a gente tem paz, a gente vai estar obedecendo ao essencial, que é amar a Deus e as pessoas. Isso traz paz. Outra coisa, isso traz sentido, porque você vai estar vivendo de acordo com a essência. Quem faz muita coisa, diz muita coisa, quem sabe muita coisa, mas não faz o que Jesus disse que tem que fazer, que é amar o próximo como a si mesmo, ou como Ele nos tem amado, perde a essência, perde o significado. Vai ser como um ruído, e não como um som de um instrumento. E por fim, a gente vai ter vida, paz, significado, porque estamos vivendo de acordo com o propósito do Senhor, amando corretamente e amando com prioridade a Deus e ao próximo e depois a gente, e vida, porque aquele que vive e que é amor vai estar fluindo na gente. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu quero terminar lendo um versículo que diz o seguinte, 1 João 3, de 3 a 24. Uma vez mais, diz o apóstolo João, este é o mandamento de Deus, crer em seu Filho Jesus Cristo. A ordem dele é que amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento original. Se guardamos seus mandamentos, podemos viver a vida plena, e ele vive em nós. É desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós. Sabe como? Pelo Espírito que Ele nos deu. Em resumo, ame o seu próximo como se ele fosse você. E você nunca mais vai achar falta do amor de Deus. Amém? Nós vamos orar. E eu queria perguntar para você, quem você vai amar primeiro daqui para frente? Não me responda. Faça a sua agenda. Senhor Jesus, Tu falas sempre com a gente. Tu sempre nos chama a atenção, nos mostra a Tua palavra, a Tua verdade. Tu sempre, ó Deus, traz entendimento e revelação ao nosso coração. Senhor, obrigado porque o Senhor nos alerta, nos adverte. Obrigado porque a Tua promessa para as nossas vidas é de vida plena, como a gente leu aqui agora. É de vida, Deus, completa, abundante, vida de paz, vida com
significado, vida, Senhor, profunda. Obrigado, Deus, porque esse é o teu desejo para cada um de nós. E não só para a gente, o Senhor quer fazer isso na vida de todas as pessoas. Quantas pessoas, Deus, estão impacientes, angustiadas, tristes? Quantas pessoas, Deus, ó Deus, estão sofrendo? Quantas pessoas próximas da gente, que não sabem, Deus, desse amor, que não sabem dos teus sonhos, dos teus propósitos, que não desfrutam da comunhão contigo. E, Pai, nós temos esse entendimento, mas às vezes, Pai, nós nos encontramos também como pessoas que parece que não te conhecem, nos deixamos levar, Deus, pelos movimentos do mundo, nos deixamos, Deus, levar, Deus, pelas modas do mundo, nos deixamos, Senhor, conduzir por coisas que nos dispersam. Mas eu te peço nessa noite, Pai, ó Deus, traz equilíbrio, traz a nossa vida para o centro da Tua vontade, faz com que a gente viva a essência da vida contigo, faz com que a gente ame o próximo, porque quem ama o próximo ama ao Senhor. Deus, é impossível amar o Senhor, ó Deus, sem amar as pessoas. É impossível. O Senhor disse que nós seríamos mentirosos se nós disséssemos que nós amamos ao Senhor. Ó Deus, e odiamos o nosso irmão, odiamos o nosso semelhante. Por isso, Senhor, tem misericórdia. Senhor, dá-nos um coração como o Teu, dá-nos essa disposição de vida, dá-nos essa direção. Levanta os nossos olhos para que a gente veja os campos, veja, Deus, a nossa cidade, veja, Deus, além da gente mesmo. Que a gente levante os olhos da nossa própria vida, que a gente tire, Deus, esse falso amor próprio, esse excesso de vaidade, esse descuido, Senhor, ó Deus, com o espírito e com a alma, Senhor, ó Deus, exagerando no cuidado, Deus, com a nossa aparência. Tira isso da nossa vida, Pai, tira isso, traz equilíbrio, Deus, que nós sejamos conhecidos, como Jesus disse, pelo Teu amor, que o amor de Jesus seja a bandeira dessa comunidade, Senhor. Deus, nós temos pedido ao Senhor, nos faça emergir no Teu amor. Ó Deus, ainda que isso signifique renunciar a nós mesmos. Pai, é melhor para cada um de nós, é melhor que a gente, Senhor, faça o que está no Teu coração, do que a gente perca, Deus, o tempo da nossa vida. E lá na frente a gente veja que nós desperdiçamos os anos. Tem misericórdia, Pai. Faz um movimento poderoso do Teu Espírito, desse Espírito de amor que já tem sido derramado em nós. Nos faz nos voltarmos para fora. Ó Deus, que as nossas agendas sejam para o outro. Ó Deus, e menos para a gente. Em nome de Jesus. Assim nós vamos viver plenamente. E vamos Te honrar e Te glorificar. Eu Te agradeço, porque o Senhor está falando com a gente. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra o seu coração e você vai ver, irmão, como é bom amar as pessoas. Deus te abençoe. Tenha uma semana poderosa. Dá um abraço nas pessoas que estão do seu lado aí, 2, 3 pessoas. Em nome de Jesus, abençoa ela, tá bom?